Fala atletas, beleza? Sejam bem-vindos novamente ao Esportivamente. Aqui com vocês, professor Pedro Farol, mais uma vez. No vídeo de hoje vamos falar dos valores que são trabalhados e adquiridos para quem adota uma vida esportiva e ativa. Quem segue nesse caminho consegue desenvolver uma série de virtudes, inclusive éticas e morais, que mudam a vida de qualquer ser humano. Falo de algo que transcende as conhecidas dimensões da saúde, desenvolvendo qualidades essenciais para nos transformar em verdadeiros seres humanos, inclusive espiritualmente, como a gente vai ver, e não sou eu quem digo, são importantes sábios que já tiveram na humanidade. Trouxe aqui um super time de grandes pensadores que são verdadeiros craques nesse assunto. E aí vou tomar a liberdade de ler algum desses pensamentos, dessas riquezas que eles deixaram para nós. Bom, começo por Platão, que foi um dos maiores pensadores que já teve na Terra. Ele que foi discípulo de Sócrates e viveu no século V a.C. Platão diz o seguinte, que tem que ser aplicado como uma forma ideal de educação a ginástica para o corpo e a música para a alma, mostrando aí a importância do exercício como instrumento de educação. Uma outra frase famosa de Platão diz o seguinte: a falta de atividade destrói a boa condição de qualquer ser humano, enquanto o movimento e o exercício físico metódico a guardam e a preservam. Então devemos praticar exercício físico para ter uma boa condição de vida, segundo Platão. Marco Aurélio, que foi um outro importante filósofo que já passou pela humanidade, também conhecido como filósofo imperador, foi o imperador de Roma no século II, e ele diz a seguinte frase: é o exercício o que apoia o espírito e mantém com vigor a mente. No mesmo sentido, vem outro importante filósofo, importante pensador chamado Cícero, que viveu no século I a.C. Marco Túlio Cícero, um dos mais importantes filósofos de Roma, diz o seguinte: é apenas o exercício que mantém o espírito e guarda a mente e o vigor. Ou seja, tanto Marco Aurélio quanto Cícero mostrando a importância do exercício físico, inclusive para o espírito, para a mente, para o vigor como um todo, Um outro importante pensador é o Plínio, conhecido também como Plínio ou Jovem. Foi um filósofo italiano que viveu no século I, no primeiro século, e ele diz a seguinte frase: é destacável como a inteligência se vê aguçada pelo exercício físico. Mais uma importante contribuição com esse tema foi deixada por Aristóteles. Aristóteles, que foi um importante filósofo grego, assim como Platão, que viveu no século IV a.C., ele inclusive foi discípulo de Platão e professor de Alexandre o Grande, diz a seguinte frase: o fim principal da ginástica é a educação de toda a juventude, e não simplesmente o daquela minoria de pessoas favorecidas pela natureza ou pela genética, como queira interpretar. Ou seja, mais uma vez frisando a importância do exercício, da ginástica, da atividade física de forma geral, como instrumento de educação, transformando os indivíduos realmente em todos os seus aspectos. E um último pensador que eu trago aqui, não menos importante, mas mais contemporâneo, mais da nossa época, é o Nelson Mandela. Ele diz o seguinte: o esporte tem o poder de transformar o mundo, tem o poder de inspirar, de unir a gente como poucas outras coisas. Tem mais capacidade que os governos para derrubar as barreiras sociais. Bom, pessoal, esses foram os ensinamentos de um dos grandes homens que já passaram pela Terra, pela humanidade. Então, se você ainda tem dificuldade de acreditar nos poderes do esporte, da vida fisicamente ativa, dos valores que eles podem passar, apenas confia nesses sábios homens que já passaram pela Terra, que não tem erro. Se mesmo assim você ainda continuou com dúvida sobre o poder da vida fisicamente ativa de te transformar num ser humano melhor, então não perca mais tempo. Sinta na prática essa transformação. No mais, é isso aí, galera. Obrigado a todos, um grande abraço e tenham todos vocês uma esportivamente.